O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conhecerão o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, prezadas irmãs, ouvintes e internautas, nesta segunda-feira, dia 6 de maio de 2024, segunda-feira da sexta semana do tempo da Páscoa, nós ouvimos Jesus nos dizer, no Evangelho de hoje, João capítulo 15, que ele mandaria aos seus discípulos o defensor. E ele chama o defensor de o Espírito da verdade. Jesus aqui está fazendo uma referência clara ao Espírito Santo, que passando o próximo domingo, que é o domingo da Ascensão, no outro domingo nós vamos celebrar. Você sabe, daqui a 2 semanas estaremos celebrando na igreja a solenidade de Pentecostes, que para a nossa igreja representa o dia em que o Espírito Santo foi enviado aos discípulos de Jesus. Esse Espírito Santo, Jesus o chama de defensor, mas também o chama de Espírito da verdade. Cabe a nós aqui tentar entender o que Jesus queria dizer quando ele afirmou que ele enviaria o Espírito da verdade. Eu acho muito interessante nós refletirmos sobre isso, sobretudo nos tempos em que estamos vivendo, marcado por uma situação, por um contexto muito diferente e até muito preocupante. Existe um sociólogo, talvez você já tenha ouvido falar o nome dele, Zygmunt Bauman. Esse sociólogo, ele criou uma expressão, e através dessa expressão, sociedade líquida. Ele foi discorrendo sobre isso, escreveu vários livros sobre a sociedade líquida, sobre o mundo líquido, sobre o medo líquido, onde ele diz o seguinte: nós vivemos em um tempo onde as pessoas, onde as coisas, onde os relacionamentos, onde a vida não tem consistência. Então as coisas que antes eram sólidas, agora estão líquidas. Os relacionamentos estão líquidos. A fé está líquida. O que é uma fé líquida? O que seria uma fé líquida para Bauman, esse sociólogo? A fé líquida é como aquela água que você joga na casa e ela se espalha, ela não tem forma, ela não tem consistência, ela se espalha. Então muitas pessoas vivem uma fé assim, uma fé inconsistente, uma fé que varia de acordo com o ambiente. Então, se você está num ambiente onde as pessoas acreditam em Deus, você se comporta como quem acredita em Deus. Mas se você está num ambiente onde as pessoas não acreditam em Deus, você também finge que não acredita em Deus
para poder se adequar ao ambiente. Porque a água é assim. Se você coloca a água dentro de um copo, ela fica no formato do copo. Se você coloca a água dentro de uma bacia, ela assume a forma da bacia. Se você coloca a água dentro de um jarro ou de uma jarra, ela fica com o formato da jarra. Então, a fé líquida, a sociedade líquida, o mundo líquido é esse, que não tem uma forma estabelecida, que não tem uma consistência, mas que muda de acordo com as circunstâncias. E aí você começa a perceber que falar sobre isso bate de frente com esse conceito da verdade. Porque se tem uma coisa que não muda é a verdade. O que é a verdade? Essa foi uma pergunta que Pilatos fez para Jesus e Jesus nem quis responder. Não sei se você lembra desse episódio, quando Jesus, na Sexta-feira Santa, foi levado até Pilatos e Jesus falou: porque todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos disse: o que é a verdade? Bauman, nos seus escritos, ele chega a dizer que nós estamos em um tempo, achei muito interessante isso, por isso eu quis trazer para você nessa reflexão. Bauman, ele chega a dizer que nós estamos em um tempo que pode ser considerado como o tempo da pós-verdade. Veja, nós não estamos mais no tempo da verdade, nós estamos no tempo da pós-verdade. As pessoas, elas já não querem mais a verdade, elas querem a pós-verdade. E o que é a pós-verdade? Esse foi um termo que, de acordo com o dicionário Oxford, foi considerado a palavra do ano em 2016. Em 2016, essa palavra pós-verdade foi a palavra mais famosa, mais falada, e de lá para cá é um termo que vem sendo muito utilizado, inclusive nas mídias, nos jornais, nos livros, nos círculos acadêmicos. Pós-verdade. Vamos então ver primeiro o que é a verdade e vamos entender o que a sociedade, o que o mundo está querendo com a pós-verdade. Olha só, o que é a verdade? A verdade é um fato, é algo que aconteceu, é algo que você viu, alguém viu, é uma coisa real, é uma coisa concreta, é uma coisa da qual não se pode duvidar. Por exemplo, na segunda-feira, às 18 horas, o padre Wagner estava na Rádio Educadora celebrando a missa. Isso é um fato. E eu garanto para você, se você sair de sua casa agora e vier aqui na rádio, nesse momento, você vai me encontrar aqui. Eu estou aqui, é um fato. Não tem como duvidar disso. No direito, inclusive, a gente utiliza a expressão, e aqui nós temos um advogado que pode me confirmar: contra os fatos não há argumentos. Uma coisa que aconteceu, uma coisa que é real, que é concreta, não tem como você duvidar. Por exemplo, você dizer: às 9 horas da manhã, Dona Maria estava ouvindo o programa Mensagem de Fé. Isso é um fato. E o que é o fato? É a verdade, é o real, é o que aconteceu, tá entendendo agora? Verdade é o que é real, é aquilo que não comporta dúvida, é aquilo que você pode ter segurança, você pode confiar que aquilo é verdadeiro. E o que é a pós-verdade? Que é o tempo que nós estamos. A pós-verdade é quando a pessoa já não quer se importar com os fatos, mas com a narrativa. O que é a narrativa, padre? A narrativa é a maneira como eu conto o que aconteceu. Veja, o fato é o que aconteceu. A narrativa é a maneira como eu conto o que aconteceu. Vamos a um exemplo, só para você entender. Dona Maria deve estar pensando: hoje o padre me pegou para Judas. Mas vamos lá, só para a senhora entender. Dona Maria estava voltando do supermercado e de repente ela tropeçou e caiu.
todas as suas verduras se esparramaram pelo chão, e as suas batatinhas rolaram até que ela não conseguisse mais ver onde elas foram parar. Isso é um fato. Dona Maria estava voltando do supermercado, tropeçou e caiu. É um fato. O que é uma narrativa? É eu dizer assim: Dona Maria estava voltando do supermercado e ela tropeçou e caiu porque estava bêbada. Tá entendendo? Eu peguei o fato e adicionei uma informação que faz com que aquele fato adquira um outro sentido. Aí, ao invés de você sentir dó de Dona Maria porque caiu, você vai dizer: coisa boa, essa cachaceira, uma hora dessa bebendo, tinha que cair e machucar. Então perceba, por causa de uma narrativa, o fato mudou de sentido. A pós-verdade é o tempo onde as pessoas já não se importam mais com a verdade em si, com os fatos. Elas buscam as narrativas, elas se contentam com as narrativas. Então as pessoas hoje, elas não estão querendo mais saber o que aconteceu. Elas estão querendo saber o porquê que aconteceu. A Tatiana, a neta de Dona Maria, chegou de madrugada em casa. Isso é um fato. Ela chegou de madrugada. Mas para a vizinha dela, que está no tempo da pós-verdade, o fato dela ter chegado de madrugada não significa nada. Para a vizinha, ela chegou de madrugada porque ela estava fazendo safadeza com um homem casado. E as pessoas estão vivendo nesse tempo da pós-verdade, e as pessoas estão tão focadas numa narrativa, às vezes mentirosa, às vezes enganadora, e aqui, me desculpa, mas eu vou ter que falar da quantidade de mentiras e de narrativas falsas que a mídia vem lançando sobre nós. Eu não sei você, mas eu já tenho mais de ano que eu não assisto nenhum jornal de televisão, porque eles não falam os fatos, eles falam narrativas. Eles não trabalham com a verdade, trabalham com a pós-verdade. Eles até contam o que aconteceu, mas aí vem com uma narrativa em cima para tentar manipular as pessoas. Então, meu irmão, isso para mim é mais do que diabólico, porque veja, o diabo é o pai da mentira. Mas parece que o próprio diabo entendeu que ficar mentindo o tempo todo não dá certo, as pessoas não vão acreditar. Então, para mim, a pós-verdade é uma estratégia do diabo para nos enganar e nos fazer cair. Porque na pós-verdade você não precisa de tirar a verdade para colocar uma mentira. Você só adiciona coisas novas à verdade, e a verdade se torna pós-verdade, e a verdade se torna uma arma. Eu me lembro de um texto que eu li, naquela época ainda nem era o Papa Bento XVI, era o Cardeal Ratzinger, onde ele dizia assim: quanto maior o conteúdo de verdade dentro de uma mentira, mais perigosa essa mentira se torna. Então hoje as pessoas, os jornais, a mídia está fazendo muito isso, e é bom você ter cuidado. Eles estão no tempo da pós-verdade, eles falam os fatos, mas eles entram com narrativas mentirosas, e essas narrativas servem para manipular as pessoas. Eu fico com muito medo disso, porque isso está infiltrado dentro da política. Isso está infiltrado em muitas disciplinas de faculdade. Isso está infiltrado em muitas escolas. As pessoas vão para a escola, os alunos vão para a escola para aprender a verdade. Chegam lá, o que eles escutam dos professores é a pós-verdade, são narrativas. Tem professor hoje, meu irmão, você sabe disso, você tem filho pequeno, você deve saber disso.
seu filho pequeno vai para a escola e, ao invés de ensinar matéria, o professor fica ensinando ideologia para o seu filho. Fica fazendo o seu filho acreditar que a igreja é a vilã da história. Que na Idade Média a igreja destruiu a cultura ocidental. Que a igreja colocava as pessoas na fogueira. Que a igreja impedia as pessoas de pensar. Então, eles pegam a verdade, distorcem a verdade, chamam de pós-verdade e querem nos fazer engolir. Em tempos como esse, nós precisamos mais do que nunca de invocar o Espírito da verdade. De invocar o Espírito Santo que não nos deixe sair da verdade para entrar na pós-verdade, porque nós não precisamos de narrativas. Para nós, a verdade nos basta. E Jesus não trabalha com a pós-verdade. Jesus não trabalha com a mentira. Jesus não prega as narrativas. Jesus prega, anuncia. Jesus é a verdade. Por que hoje as pessoas não suportam a verdade, padre? Porque, como diz Dona Maria, a verdade dói. Tem pessoas que preferem uma doce mentira do que aceitar uma dura verdade. E é por isso que até hoje Jesus Cristo ainda não é aceito. É por isso que até hoje muitas pessoas não conseguem abrir o coração para Jesus. Porque com Jesus não tem mentira. Com Jesus não tem narrativa. Com Jesus não tem diz que diz. Com Jesus é ou não é. E em um tempo líquido, em um tempo onde as pessoas não suportam mais a consistência, a firmeza, a estabilidade da verdade, o único recurso que elas têm é a mentira, é a pós-verdade, são as narrativas. Mas escuta o que eu estou dizendo para você. Todas as mentiras um dia cairão. Todas as narrativas um dia cessarão. E quando tudo passar, a verdade permanecerá de pé. Eu acho que essa deve ser a maior frustração do demônio. Saber que por mais que ele tente inventar mentiras, por mais que ele tente fazer com que as pessoas sigam as mentiras, a verdade de Jesus sempre permanecerá de pé. E por isso eu digo para você, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, se você não deseja ser influenciado, ser manipulado, se tornar marionete, massa de manobra nas mãos daqueles que ficam anunciando pós-verdades, que você possa se juntar a Jesus, que você possa fazer da Bíblia a sua bússola, a sua receita médica, você possa fazer da Bíblia o seu livro de cabeceira, o seu diário particular, você pode fazer da Bíblia o seu GPS, você possa fazer da Bíblia o seu livro de predileção, e da palavra de Jesus a única verdade que ninguém consegue desmentir e derrubar, que é essa palavra, que esse Espírito, o Espírito da verdade, proteja você de toda mentira, de toda a astúcia do inimigo. Aleluia, aleluia, aleluia.